promoção de saúde, então ir lá para as escolas, para poder estar falando sobre consumo consciente, fazer reduções de danos, então, coisas que eles não conseguiam fazer na época do proibicionismo. Então você vê também que, não é só legalizar, mas a gente também está prevenindo as pessoas de estar usando. Né? Por quê? Porque a gente usar maconha muito cedo, né, como o jovem tem muito neurônio e muita conexão, pode não ser legal. E talvez nesse período, né, da adolescência e da puberdade, onde a gente ainda vai ter uma poda, o consumo de maconha pode ser de maior risco, principalmente se você tem na sua família casos de doenças, né, psicoses. Né? Não digo nem só esquizofrenia. Mas maconha pode causar esquizofrenia? Isso é um medo. Né? Olha, maconha pode muita coisa, mas a chance disso acontecer é pequena, certo? E se a gente tomar certos cuidados, que é usar numa certa, né, a partir de uma certa idade, né, usar, né, tá orientando melhor, entendeu? As pessoas que devem consumir, e de repente a gente poder fazer uma ação para poder estar falando, olha, né, porque assim, né, essa maconha talvez você não deva consumir só THC, entendeu? Certas horas, talvez você tenha que equilibrar com o CBD, e a hora que você começa a entender, entendeu, o fluxo dos canabinoides, né, do teu organismo, isso vai facilitar para você poder estar consumindo a maconha certa na hora certa. Né? Por quê? Porque talvez para dar uma palestra aqui na frente, se eu usasse THC, entendeu? Eu ia ficar assim, o que eu ia falar mesmo? Né, se batendo, né? Não ia dar certo. Vai de CBD. Né? Oi? Aí vai de CBD. Aí você está muito nervoso, joga uma balinha dessa para dentro, né? Então, né? Daí você vai falar assim, mas você como médico, você vai orientar a fumar maconha? Cara, hoje a gente não tem necessidade de fumar maconha. Né? A gente tem aparelhos, entendeu, tecnológicos aqui que vão controlar a temperatura e você vai conseguir colocar a planta aqui dentro e vaporizar ela e não chegar na temperatura de combustão. Que é na temperatura de combustão, entendeu, que você vai ter, né, os hidrocarbonetos que são cancerígenos. Certo? Então, se a gente conseguir reduzir isso, a gente também pode utilizar a via pulmonar, que é uma via importante, certo? E que a gente não precisa estar fumando para ela, né? Então, a gente pode utilizar os vaporizadores, mas isso envolve um certo investimento, né? E o pior disso, isso daqui é uma coisa que não deixa cheiro. Então, pessoa, você pode usar o seu remédio, entendeu? Ir lá, de repente, dar palestra na UFS e ninguém vai perceber, né? Por quê? Porque o problema, muitas vezes, da maconha fumada, né, é a discriminação social. Porque se eu chego aqui fedendo maconha, todo mundo já vem lá, é maconheiro, né? Daí você já ganha um descrédito. Né? Oi? Esquadrilha né? Hoje em dia eu falo fedendo, tem um negócio assim, defumado. Vamos dizer, você chega defumado. O cara 10 anos já no vaporizador e diz que tem cheiro de cuscuz queimado. Tem, né? Mas eu acho que tem os seus momentos, né? Tem os seus momentos para serem utilizados. O óleo, né? E o óleo a gente vai utilizar não é só porque é maconha medicinal, mas, né, a gente vai ter um momento para estar utilizando. E por que a gente muitas vezes vai recomendar o óleo? Porque o óleo ele vai ter um efeito mais prolongado. Certo? Então, é um efeito mais ou menos parecido com o efeito de um brigadeiro, ou de um bolo de maconha, se alguém já experimentou. Você vai ter um efeito, né? Só que a hora que eu estou usando o óleo, eu consigo controlar a dose exatamente. Então, se eu tomo uma gota, eu vou ver como é que é esse efeito. Aí eu vou tomar 2 gotas, eu vou ver. E aí pode ser, descubro lá que com 8 gotas, nossa senhora, não dá, né? Eu não vou conseguir, eu passei da minha dose. E aí eu vou conseguindo regular essa dose. E a hora que eu vou utilizando, né, porque esse produto aqui, a hora que eu comprar um outro produto, ele vai ser muito parecido com esse. E quando eu comprar o 10º produto, vai ser muito parecido com esse. Assim eu vou conseguir saber que, olha, desse remédio aqui da Green Care, eu preciso usar 10 gotas de manhã e 5 gotas à noite. Né? Pronto, essa é a minha dose. E você fica ali. Enquanto que quando a gente vai comprar, né, principalmente do mercado ilegal, como a gente não tem o controle da qualidade, toda vez que eu compro um produto ali, eu vou ter que estar testando. Opa, peraí, esse daqui é bom porque eu fico acordado. Esse daqui me dá sono, então eu tenho que fumar mais na hora de dormir. Então você vai estar descobrindo, né? E a hora que você tem um produto com controle de qualidade, você já sabe exatamente o que aquele produto faz em você.
Só que em mim vai fazer um efeito, entendeu? No Mateus vai fazer outro, na Rosa vai fazer outro e no Mário vai fazer outro. Por quê? Porque a gente tem diferentes receptores no nosso organismo. Então você vai ter que fazer um teste. Então, se eu uso a maconha da Salvagem, eu vou ter um efeito. Se eu vou lá para dar BECMED, né, por ser uma maconha um pouquinho diferente e ter outros canabinoides, né, ele vai fazer um efeito um pouquinho diferente. E a gente vai estudando. E eu brinco com você, que, né, eu digo assim, que existe uma maconha para você. Pode ser que você não tenha experimentado a certo, né? E principalmente, né, as mulheres também que têm uma sensibilidade muito grande, não pode muitas vezes, né, né, você já deve ter visto gente passando mal, ficar, né, baixa muita pressão, fica lá, cria uma hipoglicemia, né, pessoas que já tiveram também problema de pânico, né, porque às vezes o THC ele vai lá e gera muita ansiedade, né, então a gente não pode dizer assim, eu já experimentei maconha não serve para mim. Espera lá, que maconha que foi, como é que é a situação, né? Porque essas plantas de poder também dependem do quê? De como você vai estar utilizando, né? Uma coisa é tomar uma ayahuasca, entendeu? No ritual indígena, outra coisa é tomar ayahuasca e ir para uma rave. É completamente diferente. É a mesma ayahuasca, mas ela vai bater diferente por conta da situação, né? O que mais? Responde isso aqui. Então, olha, né, eu acho que tem tudo a ver com a farmácia viva, certo? Eu sou a favor que todo mundo a gente deveria tratar a cannabis como ela é, uma planta. E uma planta onde a gente poderia estar plantando em casa, né? Para eu poder estar fazendo lá, se eu achar que o chá da folha me ajuda, né? Ou se eu fumar a flor, ela vai me ajudar de um jeito. Então, assim, a gente poderia estar fazendo. Cannabis, como eu falei, é uma planta, uma substância segura. Ninguém vai ficar lesado, né? Pode ficar lesado durante algumas horas, assim, meio paralisado, dormir muito, essas coisas, mas não vai matar, entendeu? E nem vai deixar lesado permanentemente. Né? O que essa lesação, se você passou, é você falar assim, não, essa dose realmente não serve para mim. Eu preciso diminuir um pouco mais. Né? E isso, a hora que eu uso o óleo, eu consigo controlar melhor essa dose. Né? Porque assim, tem muita gente que fala, já experimentou bolo? Já experimentei, passei mal. Por quê? Porque a gente não sabe a quantidade que tem naquele bolo. Certo? Né? E como, né, quando a gente usa o óleo, a duração é maior, e quando você fuma, ela vai ter uma duração de 4 horas. Por isso que o maconheiro na festa é sempre assim, toda hora fumando, né? Você vê lá, por quê? Porque a cada de 2 em 2 ou de 4 em 4, o cara precisa de um reforço ali. Se ele usa o óleo como um negócio, ele vai ter um efeito mais prolongado, né? E a hora que eu controlo a quantidade de gotas, entendeu? Eu vou estar sabendo, opa, minha dose é essa. Se eu passo daqui, eu fico muito sonolento, não vai ser legal. E aí você pode encontrar uma dose para você. Pô, tem uma dose para festa, tem uma dose para você dormir, tem uma dose para você estudar, tem uma maconha, porque vocês fazem maconha para estudar, mas isso aqui, ó, CBD. Para a maior parte das pessoas, o CBD ele faz o quê? Ele dá foco. Você fala, maconha dá foco, Rubens? Não, é porque o que a gente tem no nosso comércio legal é mais THC. Quer dizer, na verdade não é uma planta com THC, é uma planta com provavelmente mais CBN. Por quê? Porque a maconha que a gente pega mais é maconha com semente. Então é uma maconha que ela é fecundada. E ela sendo fecundada, ela não vai ter nem muito CBD e THC. Porque o que tem essa coisa é a planta fêmea sem ser fecundada. Não sei se vocês sabem, mas maconha tem macho e fêmea. Então há mistura genética. Né? Então a hora que eu tenho uma fêmea lá e eu não deixo ela fecundar, vai ser essa planta que eu vou usar para fazer o